Se eu crer, verei os seus milagres. Se eu crer, o mar se abrirá. Se eu crer, de todo o coração, com toda a minha alma, verei as promessas se cumprirem. Verei. Deus se deixa encontrar por aqueles que não se recusam a acreditar nele. Sabedoria, capítulo 1, versículo 2. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Estava aqui meditando sobre a fé, né? Eis o mistério da fé. Esse final de semana, no grupinho de jovens que eu participo, a gente meditou sobre o povo que tem fé, né? A gente meditou Hebreus 11, eu acho, que descrevia um pouquinho sobre a caminhada do povo, né? Por fé. E aí hoje Deus trouxe essa palavra pra mim, né? Aparentemente ele tá trabalhando fé comigo. E eu consegui provar disso porque ele foi trazendo, né? Coisas que estão acontecendo na minha vida, né? E que ele me chama para um degrau a mais de fé, né? E eu nem tinha percebido assim, né? Quando a gente tá em intimidade com Deus, a gente se preocupa muito com Deus, né? Então, tipo, a gente nem percebe muito bem, eu pelo menos, quando eu tô, tipo, de bem com Deus, né? Eu não percebo ele fazendo as coisas na minha vida, né? Então, às vezes eu não entendo, tipo, eu não fico prestando atenção. E aí hoje ele me mostrou assim, nossa, tá vendo essa situação? Eu trabalhei fé com você, né? Eu trabalhei fé nisso, quando eu te pedi isso, né? Enfim. E aí o que ele falou pra mim é que se eu crer, né, ele vai se deixar encontrar. E ele, como ele tem se deixado encontrar, né? Se eu crer nos projetos dele, cada vez mais eu vou ter intimidade com ele, né? Cada vez mais eu vou provar das promessas dele, né? Eu vou ver os mares se abrir, né? Eu verei os milagres dele, né? Como diz essa canção da Colo de Deus. E aí é engraçado também que ontem eu partilhava, na verdade, uma amiga partilhava comigo, né? Das realidades que ela tem vivido, né? Foi muito engraçado. Deus, ele não dá pra onde sair, não, gente. Essa minha amiga, ela partilhava semana passada, ou na outra, não lembro, há algum tempo comigo, sobre coisas que ela tinha vivido, estava vivendo, né, na profissão. E como que essas coisas que ela, tipo, ficava, assim, encantada, né? Como ela estava tendo oportunidades incríveis dentro da profissão, né? E aí ontem ela partilhava comigo que Deus pediu, que Deus mostrou para ela que não era aquele caminho que ele queria, né? Que não era aquilo que ele queria para ela e que ele tinha pedido para que ela entregasse, né? Todas aquelas oportunidades. E é engraçadíssimo, engraçadíssimo isso, né? Porque, não que é engraçado, mas engraçado também ter chegado até mim, né? Essa história e esse processo dela, porque eu meio que participei desse processo, né? Do antes e do depois dela entregar, né? E como, tipo, Deus, ele é concreto, né? Como ele fala, gente, não é por aí não. E acredita em mim. E a gente fala, gente, como que eu vou acreditar em você, Deus? Olha o que você tá me pedindo, sabe? A minha amiga, tipo, ela queria muito aquilo. Era algo que, assim, ia alavancar a carreira dela de uma forma muito impactante, muito importante, né? E aí Deus vem e fala, olha a base disso, né? Não é coisas que eu tô criando, não como pode dar frutos algo que não é meu, sabe? Que eu não comecei a. Que eu não toquei, né? Desde do princípio, né? Que não se formou com o intuito de ser algo meu, né? E aí Deus pede esses atos de fé e a gente faz o quê? A gente vai e dá esses atos de fé. E aí Deus começou a me mostrar o quanto que, quando eu tava numa relação com Ele, o quanto que eu conseguia dar mais esses passos sem perceber, né? Quanto eu conseguia me deixar encontrar por Ele, porque eu tinha essa sede, esse desejo de me deixar encontrar por Ele, que eu conseguia dar esse passo sem perceber. E Ele foi apontando, né? E Ele foi apontando, eu já partilhei com vocês, né, do relacionamento que eu tive esse ano, que eu tive que entregar e que eu entreguei.
E, tipo, Deus coloca muita paz no nosso coração, por mais que seja uma decisão super difícil. No caso da minha amiga, ela já prestou outra. Ela fez uma entrevista de emprego, tipo, uns 2 dias depois, e Deus já providenciou o emprego. Às vezes ele não vai providenciar do jeito que a gente quer, né? Porque a gente não sabe o que a gente precisa, né? Deus sabe. Então, às vezes a gente quer uma coisa que a gente não precisa, que não é pra gente, né? Então ele foi fazendo todo esse movimento e já providenciou pra ela. Por quê? Porque Deus honra, né? Ele honra a nossa fé. E é pra isso que a gente se relaciona com ele, né? Pra gente ir crescendo e vivendo o projeto dele, né? E aí, além disso, aí Deus foi me lembrando, né, do meu desse relacionamento. E ele foi me mostrando, olha, foi só você me pedir que eu já fiz isso, né? Que eu já, no mesmo momento eu te atendi, porque eu quero ter um relacionamento com você, porque eu quero que a gente decida as coisas juntos, sabe? Eu não quero. Você é livre. Eu preciso que você diga: olha, eu quero isso. Porque, tipo assim, se essa minha amiga não tivesse falado: Deus, eu te entrego a minha carreira, eu te entrego esse trabalho que eu não quero fazer mais, né? Que eu percebo que não é da tua vontade, que eu tenho sentido isso. Deus não ia tirar, sabe? Ele precisou que ela permitisse que ele tirasse, né? E aí Deus foi me lembrando, até o meu próprio compromisso desse ano dos Jovens Sarados foi um passo de fé, porque como eu já partilhei com vocês, né, nos outros anos, até o compromisso do ano passado, né, no ano passado foi um pouco diferente, mas nos anos anteriores que eu fiz o compromisso, eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo, eu não entendia aonde eu estava, que posicionamentos eu estava tomando, eu não entendia nada disso. E aí, ano passado, eu comecei a entender, porque eu comecei a sofrer. Foi um ano de puxada pra trás da flecha, sabe? Que nem no vídeo da flecha. Foi um ano de puxada pra trás. Então, eu comecei a viver as dificuldades do caminho e eu comecei a entender. Deus começou a abrir os meus olhos e permitir que eu enxergasse o que era de fato ser uma cristã, o que era de fato servir dentro da missão Jovens Sarados, né? Que é o meu chamado, né? Que cada um tem o seu, enfim. Mas o que ele queria de mim dentro da missão. E aí eu fui sofrendo com aquilo. E aí eu me assustei, né? Eu me assustei porque eu não conseguia. Eu falei, gente, não vai dar pra mim, não. É muito grande esse negócio aqui, não vai dar. E aí aí eu, por medo, não renovei, né? Eu renovei, mas depois abandonei, né? Mas não consegui confiar, não consegui dar esses passos de fé. E esse ano a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma preparação e tudo, né? E nesse ano na preparação, Deus foi ministrando várias coisas que eram, tipo, óbvias que eram pra mim, sabe? Que eram sinais concretos, porque assim, Deus, ele dá pistas pra gente das coisas que são do coração dele, né? E cabe a gente juntar as peças, né? Pegar essas pistas, virar detetive ali e entender o que ele quer, o que ele tá tentando dizer pra gente, né? Mas pra isso a gente precisa ficar quieto um pouco, né? E se relacionar com Deus, não só ficar falando, né? Mas enfim. E aí eu fui percebendo isso, eu fui percebendo que eu não tava, que eu tinha medo, né? Eu deixei a missão, e foi ótimo, foi necessário, assim, todo o processo é necessário. E aí eu fui percebendo que na preparação do compromisso, eu nem ia entrar na preparação do compromisso, mas Deus me encheu o saco. Vocês não têm noção, Deus me encheu o saco. Toda hora ele ficava, ai, mas você não vai entrar? Eu quero que você entre. E eu, tipo, ai, Deus, sério, eu não quero começar tudo de novo, eu não quero, sabe, que as coisas sejam iguais, sabe? E em Deus nada é igual nunca, gente. Põe isso na cabeça de vocês. Todo dia que nasce é um novo dia, sabe? Quando eu virei essa chavinha, meu Deus do céu. Às vezes eu desviro ela, mas assim, quando eu virei essa chavinha foi muito louco. E aí, gente, fui vivendo e Deus falava, as moções eram especificamente pra mim. Ele tinha falado, tipo, antes dele falar no compromisso, ele falou comigo, pra que eu soubesse que era comigo que ele tava falando. Então, todas as moções colocadas no compromisso, mesmo as que eu não concordava, tipo, Deus já tinha falado comigo antes. Então, assim, era muito claro o que ele queria, era muito clara a vontade dele, como era muito claro pra minha amiga, como era muito claro que eu precisava deixar a pessoa com quem eu me relacionei. Então, Deus é muito claro, e ele precisa desses passos de fé, né? E aí, esse ano eu tenho experimentado. Eu renovei esse compromisso totalmente pela fé. Totalmente, assim, sem palavras.
E eu tenho experimentado como Deus, ele sabe, assim, eu ainda não sei o que ele vai fazer. E eu ainda tô no limbo de, tipo... Porque tem uns espaços de tempo, né? Até Deus fazer. No caso da minha amiga foi 2 dias, mas às vezes não é 2 dias. Às vezes Deus precisa mexer mais uns pauzinhos pra que a vontade dele se cumpra, né? E então, tipo... Às vezes a gente tem que esperar. E essa esperazinha, que pode ser pequena, pode ser maiorzinha, a gente precisa de fé e a gente às vezes não tem, né? Porque assim, Deus já falou comigo no caminho, ele já falou, já me preparou pro compromisso. Eu fiz o compromisso. Aí eu quero na hora que ele me mostre as promessas. Às vezes ele não vai mostrar na hora. Então eu preciso ser fiel e corresponder para que eu possa tocar essas promessas, né? Aí você fala assim, Ana Beatriz, mas você tá falando de retirar, né? De entregar as coisas para Deus e enfim. E aí Deus foi além comigo hoje, né? Porque ele já vinha trabalhando nessa coisa de eu pagar o preço, né? Eu sempre tô pagando preço. E por isso que também, ano passado, né? Eu fiquei muito brava, assim. Porque eu sentia que eu tava esperando, sempre esperando, e minha vida tava passando. Mas é uma mentira. Quando você tá em Deus, a sua espera é ativa, sabe? Olha quanta coisa que eu cresci. Eu tenho um canal, sabe? Tipo, Deus já foi movendo um monte de coisas em mim, né? Então, nenhuma espera. Tem um cantor evangélico que chama Marcos Almeida, que ele tem uma música que fala que esperar é caminhar. Então, nenhuma espera é parada, né? E olha como é engraçado, porque no mundo tem uma música que fala: Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu amo essa música, ela é uma música icônica, ela é perfeita, ela é... Eu assim, sou muito fã dela, eu entendo o contexto, né, que o contexto de ditadura, mas olha como Deus, ele é diferente, né, ele vai no contra, porque a nossa espera, ela é uma espera ativa, a gente não tá parado, a gente tá crescendo em maturidade, a gente tá cultivando pessoas, cultivando relações, caminhando até o céu, sabe? Então, Deus é muito concreto. E aí ele continua, né? Ele falou assim comigo: o Espírito Santo foge da fraude, né? E hoje de manhã eu rezava muito. Eu tenho uma coisa que eu sou muito angustiada, assim. E eu quero tomar sempre decisões antes. Tipo assim, eu quero que as coisas estejam resolvidas toda vez na minha vida, né? E aí, tipo, eu fico querendo tomar as decisões antes de falar com Deus. Hoje eu já consigo falar com Deus, né? E esperar um pouquinho, mas eu tô aprendendo a esperar a resposta de Deus ainda. Porque assim, vai chegando o momento que eu preciso dar a resposta e eu não vou conseguindo ter a resposta. Eu falo, Deus, mas fala aí, que eu não tô entendendo. E eu fico ansiosa, né? E aí Deus, ele fala assim pra mim, calma, que eu vou te responder, calma. Ele precisa que a gente espere o tempo. Então, às vezes, a gente fica surtado, né? E aí, por que essa frase me chama atenção, né? O Espírito Santo foge da fraude. Porque sempre que eu tomo uma decisão que não está em Deus, que, tipo assim, que eu não tomei com Deus, que eu tomei por conta da minha ansiedade, eu me sinto mal, assim, eu sinto uma dúvida, assim, né? Será que realmente eu tomei a decisão certa? Será que essa é a vontade de Deus? Por quê? Porque eu não deixei Deus vir e confirmar, eu não deixei Deus... Claro que a gente tem que aprender a identificar as confirmações de Deus, né? Ele não vai, tipo, descer e falar, olha, confirma isso aí, né? A gente tem que ler os sinais. Mas assim, eu não conseguia, tipo, esperar, sabe? Eu queria que as coisas acontecessem, pá! E milagrosamente eu soubesse. Então eu tomava as decisões tudo antes, sabe? E aí Deus veio falar comigo, né? Sobre isso, que eu precisava aprender isso, né? Que quando eu tava com o Espírito Santo, ele fugia da fraude. Então que eu pudesse dar atenção pro Espírito Santo, né? Que eu pudesse olhar para ele. E que eu, quando eu perguntava, da mesma forma que quando eu entregava uma situação a uma pessoa e falava, Deus, se for da tua vontade, tira, da mesma forma que eu podia rezar isso, eu podia rezar também, Deus, se for da tua vontade, põe, sabe? E eu, tipo, não me liguei nisso, né? A situação que eu tô vivendo, na verdade, é em relação às missões, né? Que hoje eu não sei onde eu devo ficar, né? Porque aqui em Rio Preto tem 2 missões, enfim. É muito confuso no meu coração tudo isso, né? Eu sinto chamado pra uma, mas a outra precisa de mim e sempre falaram pra eu ficar na outra e eu vivi a minha vida inteira, né? Antes mesmo de ter missão Jovens Sarados lá dentro, eu ajudava, né, nos acampamentos que tinha dentro da Canção Nova, né?
E só que eu me sinto muito chamada pra outra missão. Eu me sinto, assim, faz 3 anos que tem a outra missão, né? E eu me sinto extremamente amada desde o começo, assim. Só que Deus, ele não foi permitindo que acontecesse, né? Enfim, ele tinha uns motivos dele. Então, assim, hoje eu fico muito angustiada, eu fico muito. Não é nenhuma angústia, eu tô em paz, assim, sabe? Mas, assim, eu fico. Quando eu não tenho uma resposta, eu fico um pouco. Para mim, é muito difícil pra mim caminhar sem a resposta, sabe? E Deus fala, então me pede pra discernir junto, me pede pra eu te mostrar, né? Que me pede para eu colocar, sabe? Da mesma forma que você pede, tira essa situação porque eu permito que você tire, me pede, eu permito que você coloque o que for melhor pra minha vida, né? E tinha mais uma coisa, gente. Por que eu esqueço das coisas que eu tô falando? E ele falou assim que de qualquer forma a verdade vem à tona, sabe? E é uma verdade irresistível. Por que o Espírito Santo foge da fraude? Porque ele é a verdade, né? Porque ele é uma das pessoas e as pessoas da Trindade, né? E a Trindade é a verdade, né? E por que ele foge da fraude? Porque se ele tá, a verdade se revela. Então o que adianta eu decidir todas as coisas sozinha se a verdade vai se revelar, sabe? Se Deus vai fazer a vontade dele, sabe? Então, assim, é apaixonante quando a gente descobre a vontade de Deus, que nem eu tava falando, né? Mesmo que a gente comece a ver e fale, meu Deus, não vai dar não, não vai dar não, é muito difícil, não vai dar. E mesmo que quando a gente vê isso, vê que dói, que é difícil renunciar às coisas, que é difícil pagar o preço, sabe? Mesmo quando a gente vê isso, é uma verdade maravilhosa, sabe? É irresistível, sabe? Eu não sei que santo fala isso, mas tem um santo que fala assim que é difícil ficar com você, mas é impossível te deixar, sabe? É impossível te deixar, porque eu não sei viver sem, sabe? Então, Deus tem trabalhado isso, sabe? Ao mesmo tempo que, da mesma forma que ele me pede para que eu entregue coisas para ele, para que ele possa tirar da minha vida, ele também me pede que eu entregue coisas para que ele possa fazer nessas coisas, né? Enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que essa mensagem tenha falado no coração de vocês. Deixe seu curtir, seu comentário, compartilhe com alguém que vai gostar de ouvir essa mensagem e bom dia pra vocês. Falou, agora eu vou o quê? Caminhar e rezar o meu terço do dia. Falou!